Bom dia, espero que todos vocês estejam bem. Hoje é manhã de domingo e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que são muito importantes para os dias em que nós estamos vivendo. Eu sou o pastor Wagner Villa, sou pastor da Igreja Batista Vale da Bênção, na cidade de Vale de São Domingos, aqui na nossa região oeste. E também sou ainda ativo no ministério da Agência Missionária Jovens com uma Missão, Jocum, e trabalho com essa organização no Ministério de Cuidado Integral do Missionário. Então, o que eu vou compartilhar hoje com vocês é um dos assuntos em que a gente instrui missionários no campo, principalmente aqueles que estão em situação de risco, né? Países difíceis, povos não alcançados e alguns lugares que são tidos como perigosos, né? Então, vem comigo para essa aula que se chama hoje Plano de Contingência. Eu vou gravar vários vídeos e você pode ir ouvindo e assistindo aos poucos, tá bom? Esse material foi feito pela doutora Aki Lin, que é a minha líder dentro de Jocum Internacional na área de cuidado integral, tá bom? Aqui vai algumas identificações, né? Como parte da Abomat, a gente se preocupa, né, com o bem-estar dos nossos obreiros e também dos nossos irmãos nas igrejas e congregações da nossa região, né? A Abomat faz parte da Convenção Batista do Mato Grosso, né? E aí tá aí o logo da nossa igreja, né? Igreja Batista Vale da Bênção. E esse homenzinho com esse círculo ao redor é o símbolo da Jocum, tá bom? Então nós vamos fazer uma parceria entre igreja local, denominação e agência missionária, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com um senso de humor, mas não tão humor, né? O que é que você vê nessa imagem aí? Vou deixar você pensando um pouquinho. Muito bem. Você vê pelo menos 2, 4, 6 galinhas assistindo uma televisão. E nessa televisão, né, que a gente chama de televisão de cachorro, né, porque todo cachorro para na frente de de uma máquina de assar frangos, mas no caso aqui são galinhas, né, frangos. E eles estão assistindo uma delas, né, sendo assadas. Isso pode ser um filme de terror para as galinhas, mas elas estão assistindo, né, e estão bem interessadas. Nada está distraindo elas do que está acontecendo. E pode ser assim que nós podemos agir em relação a situações de perigo. A gente vê o perigo, mas a gente não faz nada, a gente fica observando, observando e não toma uma atitude, né? Provérbios tem um versículo que diz que o sábio vê o perigo e foge dele. O tolo vê e corre para ele. Então, é um assunto interessante porque, de certa forma, emocionalmente, pessoas respondem de formas diferentes a uma situação de risco. Eu conheci uma missionária na África brasileira que, debaixo de pressão, ela congelava, ela não tinha reação, ela não sabia o que fazer, ela não tinha ação para sair do perigo. E isso acontece com muitas pessoas. Isso não é uma questão de fraqueza, é uma questão de resposta emocional à situação. Então, a gente tem que ter cuidado nessas situações para não julgar as pessoas baseada em tomar ou não tomar decisões, né? Mas também nós sabemos que uma das questões mais sérias dentro
da, de situações de risco é a falta de tomada de decisão, né? Quem é que toma a decisão? Quem é que toma a responsabilidade? E isso pode atrasar o processo da ação ou da reação e pessoas podem acabar até mesmo perdendo a vida. Então, o assunto de hoje vai por essas linhas, tá bom? É bom a gente pensar também numa definição do que é crise. Eu vou ler e depois vou quebrar essa definição um pouquinho, falando sobre pedaços e pedaços dela. Uma crise é um estado temporário de transtorno e desorganização, caracterizado principalmente pela incapacidade de um indivíduo para lidar com uma situação particular, usando métodos habituais e de resolução de problemas, e pelo potencial de um resultado radicalmente positivo ou negativo. Então, vamos quebrar essa definição um pouco e vamos pegar essa primeira parte que fala: uma crise é um estado temporário. E isso, quando a gente pensa em estado temporário, uma das coisas que mais me ajudam a pensar nisso é a esperança de que a crise vai passar. Outro detalhe é que a crise pode ser uma oportunidade. O ideograma chinês, né, aqueles desenhinhos, como o pessoal costuma dizer, né? O ideograma chinês para crise tanto pode ser lido ou traduzido como um problema, ou pode ser traduzido como uma oportunidade. O mesmo caractere, o mesmo ideograma. Então, uma crise, ela pode ser um problema a ter que ser lidado, né? Normalmente é, ou ela pode ser vista como uma oportunidade, né? E no nosso caso, é interessante a gente sempre pensar numa oportunidade de crescer, de aprender uma coisa nova. Então, a crise é uma oportunidade ou um problema, mas de tempo curto ou um tempo prolongado, mas vai ter início e vai ter fim, tá bom? Que mais? A definição continua dizendo de transtorno e desorganização. Quando a gente fala de transtorno, é uma coisa que a gente não sabe exatamente o que fazer às vezes. Mexe emocionalmente com todos nós, mexe inclusive socialmente, e isso pode trazer desorganização. Vamos pensar, por exemplo, numa situação de guerra, né? Uma guerra civil ou uma guerra com outro país. Nós temos um exemplo clássico nesses dias, que é o confronto entre Rússia e Ucrânia. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, missionário, que está lá com a família dele, e muitas vezes no dia eles não têm energia e eles estão no período de neve, não é? O que significa dizer que, não tendo energia, os aquecedores não funcionam, a comunicação não funciona, não é? Os fogões elétricos não funcionam. E isso é um problema. Isso é um problema, é um transtorno. A desorganização social é evidente. Milhares de pessoas estão morrendo naquela guerra, de ambos os lados. O transtorno financeiro, a desorganização social, no meio de uma guerra, coisas absurdas acontecem, não somente as mortes, mas o mercado negro acontece, que é o abuso, né, por aqueles que são mais imponentes ou têm uma condição financeira maior, vão tomar proveito de outras pessoas com menos condição. Mas este mesmo missionário estava me dizendo que ele tem, junto com uma equipe dele de missionários, tem visitado outras cidades e, e ele outro dia disse para nós que
nenhuma das reuniões que ele tem participado, das igrejas que têm acolhido pessoas nos seus templos, nenhuma das reuniões até agora ele teve menos do que 90% das pessoas participando das reuniões entregando as suas vidas para Jesus. Então, no meio da crise, está havendo tanto o transtorno como a desorganização. Mas também no meio da crise está tendo uma oportunidade. E em todo aquele ambiente de morte, vida está acontecendo. Pessoas estão sendo salvas e ele diz que um avivamento na igreja ucraniana está acontecendo. E o que caracteriza esse transtorno e desorganização? Ele é caracterizado principalmente pela incapacidade de um indivíduo para lidar com uma situação particular, uma situação qualquer, usando os métodos habituais de resolução de problema. Aquilo que ele sabe fazer não aplica-se a essa crise em particular. Às vezes ele não foi treinado, às vezes ele nunca passou por aquela situação, não é? Então ele não sabe exatamente o que fazer. Vamos dizer que nesses dias aqui no Brasil nós venhamos ter um confronto armado, e essa é a razão principal pela qual eu estou gravando esse ensino para tentar lhe ajudar. Vamos dizer que tenhamos um confronto armado, uma guerra civil ou uma guerra que se estenda de civil para internacional com países da nossa fronteira, né? Nós estamos vendo aí uma movimentação do exército para as fronteiras. No mínimo, no mínimo, no mínimo, isso significa que eles sabem de alguma coisa que a maioria de nós não sabemos e eles estão se preparando para algo. No mínimo, no mínimo. Nós não temos nada oficial, nós temos muito burburinho em relação a tudo que está acontecendo nesses dias, mas nós temos que nos precaver. Então, pelo fato de que a maioria de nós, por exemplo, a minha geração, nunca participou de uma guerra civil ou de uma guerra com outros países, a maioria de nós não sabe lidar com isso. Eu tenho um pouco de experiência porque passei situações de risco em alguns países onde nós moramos, né? Antes de voltar para o Brasil. Então, eu tenho alguma experiência, mas eu nunca vivi num país de guerra. Eu vivi em país pós-guerra e os efeitos são destrutivos, é triste demais. Então, o indivíduo numa crise seja lá qual for, ele vai experimentar o transtorno, inclusive emocional, e a desorganização ambiental, social, financeira, e às vezes a pessoa não sabe lidar com isso pelos métodos habituais que ele sabe. É uma coisa fora da caixinha, vamos dizer assim. Ele não tem essa experiência e não sabe muito bem o que fazer, né? De novo, a gente tem que ter cuidado para não cair no erro de julgar pessoas assim, porque para alguns que têm uma mentalidade mais de prevenção, a pessoa já está lidando com pensamentos antecipados de como pode prevenir possíveis problemas. E essa é a razão desse estudo para ti, é para você se despertar para coisas de antemão. Podem ser que aconteçam, podem ser que não aconteçam, mas se acontecer, você tem um plano em suas mãos para tentar colocar em prática e diminuir ou minimizar o impacto daquele problema na sua vida, na sua família e na igreja. Não só também na igreja, mas na sociedade ao redor, sociedade da qual você trabalha para, né? Então, resolução de problemas e potencial de um resultado, e pelo potencial de um resultado radicalmente positivo ou negativo.
Um exemplo bíblico que eu posso te dar sobre eh, que vai mais ou menos nas mesmas linhas do que está acontecendo com a igreja na Ucrânia, foi o que aconteceu no livro de Atos, quando, depois do Pentecostes, Pedro se levantou, pregou e mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. Agora, a igreja recém-nascida tinha um bom problema para lidar, não é? Era discipular. Agora, vamos pensar que, né, pensar em números, né? Dos 120 que estavam ali no, no cenáculo orando e experimentaram aquele mover poderoso do Espírito Santo, 120 estavam ali dizendo: nós queremos fazer parte disso. Foi por isso que eles estavam ali no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então, agora eles tinham 3.000 pessoas, né, para 120 pessoas discipularem. E o problema aumenta quando nós pensamos que essas 3.000 pessoas, muitas delas nem eram de Jerusalém. Ou seja, agora eles teriam que discipular 3.000 pessoas de alguma maneira. E assim, muitos desses 3.000 pessoas iam para outros países, voltar para os seus países naturais. Então, o Senhor estava arrancando a igreja, vamos dizer assim, arrancando, forçando a igreja a crescer, querendo ou não. Isso com certeza causou transtorno, causou, né, eles viram a desorganização da situação e tinham que organizar a situação. Então, esse é um exemplo positivo. O exemplo negativo também pode ser uma catástrofe natural, por exemplo, o que está acontecendo hoje no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, com as cheias, né? Todo final de ano e todo início de ano é a mesma coisa. Então, nós temos essas pessoas nesses lugares onde catástrofes naturais acontecem, elas precisam ter planos de contingência, saber o que fazer quando a coisa der errado. Seguindo adiante, nós vamos falar então sobre o que é um plano de contingência ou um plano de crise, né? Para a crise. É uma abordagem sistemática para identificar o que pode dar errado. Sabe quando você trabalha em equipe, que você tem aquelas pessoas na sua equipe, não importa o tamanho dela, aquelas pessoas que para elas parece que tudo vai dar errado, pessoas até às vezes negativas, né? Difíceis de trabalhar, semeiam às vezes confusão, desânimo no meio do pessoal. Rapaz, essa é a pessoa que você tem que ter na sua equipe para te ajudar a pensar num plano de contingência, porque essas pessoas, elas têm uma capacidade, e eu estou falando capacidade mesmo, não estou criticando não, estou dizendo a capacidade de pensar sobre coisas que podem dar errado que muitas outras pessoas não conseguem pensar. Os otimistas, eles tendem a negar o fato de coisas que podem dar errado. Então, essas pessoas que costumam olhar para o ponto negativo de todas as coisas, essas pessoas ajudam demais a fazer um planejamento de contingência. Talvez elas não sejam as melhores pessoas para liderar, executar o plano de contingência. Talvez, depende da capacidade de liderança de cada pessoa, né? Que é um outro assunto. Mas essas pessoas, elas são pessoas chaves para o planejamento, porque eles ajudam a gente a fazer uma abordagem sistemática do que pode dar errado, entendeu? Essas pessoas, eles têm essa pergunta: e se acontecer isso? E se fizermos isso? E se não der certo? E se fulano de tal fizer isso, fizer aquilo, o governo fizer isso, fizer aquilo? Então,
eles são pessoas que pensam no "e se" e precisam nos ajudar, tá. Então o plano de contingência também ele não é um compromisso único, ele está em andamento sem data de início e término estabelecido. Então, uma vez que você faz o plano de contingência, ele está lá e precisa ser ensinado para as pessoas da sua equipe, da liderança, precisa ser ensinado, para o nosso caso, a igreja local, não é? Precisa dar um treinamento, né? Por exemplo, os bombeiros, eles têm um treinamento super legal chamado Brigada de Incêndio. Tem um outro treinamento que eles dão também, que é o treinamento de primeiros socorros, né? Então, da mesma forma, uma vez que nós fazemos um plano de contingência, é importante a gente praticar com as pessoas interessadas ou que fazem parte do grupo do qual nós estamos querendo proteger. Vamos dizer que a sua igreja pegue fogo, alguma coisa acontece, e a igreja pega fogo, começa a pegar fogo, e o extintor está pendurado na parede, todo mundo sabe, está num lugar acessível, mas ninguém sabe usar o extintor, porque nunca foram treinados em usar um extintor. Então, o extintor está lá, pode ser usado para salvar vidas, salvar o patrimônio, mas como ninguém sabe, não sabe manejar e também não sabe se pode manejar, se tem permissão para manejar, então a pessoa às vezes não vai usar, com medo de não saber usar ou com medo de ser repreendido, né? Então parece absurdo, mas na hora do aperto, na hora que as emoções estão borbulhando, igual eu disse, aquela missionária, ela perdia a ação, ela não tinha nenhuma reação em relação ao perigo. Então isso pode acontecer com muita facilidade no meio de uma crise, principalmente numa crise que exige perigo de vida eminente, tá bom? O que você faria se você tivesse apenas 10 minutos para se preparar? O que você faria? Há um filme na internet chamado A Onda. É um filme baseado na história de uma pequena cidade na Noruega. E eles estão, essa cidadezinha está no meio das montanhas e nessas montanhas existe um lago, não é? Muito grande e aquela região é uma região onde existe tremores de terra. Então, existe ali uma equipe de pessoas, né, geólogos trabalhando com o monitoramento dos tremores e de repente, de madrugada, os sismógrafos, né, eles acusam um movimento diferente e toca o alarme. E esse rapaz, então, tem que instruir, embora que toda a cidade já sabe do perigo, eles já sabem que quando a sirene toca, eles já sabem o que eles têm que fazer. Mas a contagem regressiva começa desde o tocar do alarme, né? Então eles têm 10 minutos para fugir da cidade. Aí você pensa assim, uma cidade toda pegando uma só rota de escape. Ele só tem 10 minutos. Então é um filme muito interessante para ver, tá? Eu não sei se tem ele em português, deve ter com legenda, mas se você puder pegar alguns flashes, né? Alguns clipes deste filme e ver, é bem interessante. Rapaz, aquilo mexe com o coração da gente. Então, muitas vezes nós estamos nessas situações, nós não temos muito tempo, né? Quando nós morávamos em Moçambique, pós-guerra civil, nós fomos para lá em 94 e os missionários que já estavam lá há mais tempo, eles sempre diziam: olha, fica preparado para o 2024. E a primeira vez que nós ouvimos isso, nós ficamos assim: o que é isso? E eles diziam assim:
São 20 quilos que você pode levar e você tem 24 horas para sair. Então, o termo 2024 era parte de um plano de contingência por parte dos estrangeiros, não só missionários, mas dos estrangeiros. Então, você tinha 20 quilos para levar, uma mala, uma mochila de costas, né? No máximo 20 quilos de carga, e você tinha 24 horas para sair do país. Então, a gente tinha que sempre estar com isso na cabeça, pensando que a qualquer hora essa ordem poderia ser dada pelo governo e nós tínhamos que achar, já tinha que ter planejado uma rota de escape e decidido o que levaríamos nesses 20 quilos, tá? Muito bem, aqui vai uma ideia de algumas coisas que são bem importantes num plano individual de crise. Você, pensando em você, tá? Aí vai uma lista de coisas. Cópia da página da foto e informações pessoais do passaporte, mais a cópia do visto. Como esse estudo foi feito para missionários, né, então a gente dá essa dica para o pessoal, porque quem está fora do país precisa ter o passaporte, né? E tirar uma fotocópia é muito importante disso e deixar guardado. Número da apólice de seguro de vida ou de saúde. Muitos de nós temos, né? Principalmente os pastores, se você contribui com a OPBB, né? Você tem a carteirinha da OPBB, você paga anualmente uma taxa, né? Uma anuidade, e já está incluso ali uma apólice de seguro. Você tem essa apólice de seguro em suas mãos? Você sabe o que é o conteúdo dela? Cópia do documento do carro, ou da moto, ou do seu barco, ou do seu avião, do seu helicóptero, sabe? Cópia de documento de veículos. É importante você ter contigo. Carteira de habilitação, carteira de identidade, CPF, outros documentos importantes, né? Carteira de reservista, título eleitoral, né? Fotografias 3x4. Às vezes você vai precisar de fotografias, principalmente, a gente fala sobre isso principalmente para missionários no estrangeiro, porque alguns países exigem que você, ao passar pela fronteira, deixe lá uma ou duas fotos 3x4 para identificação. Nem toda fronteira tem sistema interligado, né, de computadores. Então, alguns lugares são mais precários, eles pedem foto. Receitas médicas de remédios controlados, inclusive de óculos, né, numa situação de correria, de guerra, né? Dias atrás nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros e aqui em Jauru faltou combustível. E o pessoal, eu fui pro posto de gasolina e em menos de uma hora já não tinha mais gasolina, né? O pessoal começou a chegar no posto, encher os seus tanques, encher galões. Então, numa situação assim, é muito interessante que você tenha, né, pelo menos um meio galão, né, uns 10 litros, uns 20 litros de gasolina ou de combustível, qualquer que seja para o seu veículo, separados, né? E de tempos em tempos você usar aquilo, porque o combustível parado ele também estraga, né? Então, de tempos em tempos você renovar aquele combustível, mas sempre deixar ali num lugar fresco, tá? Num lugar fresco, não vai deixar debaixo do sol, porque se for gasolina, o álcool vai evaporar e também pode explodir o galão, né? Então deixa num lugar fresco, não perto da sua casa, para não correr o risco de incêndio, tá? Nomes e contatos em caso de emergência. Quem são os seus contatos de emergência? Se acontecer alguma coisa de ruim contigo, um acidente, um assalto, sequestro, um problema natural, um desastre natural,
quem é que você vai entrar em contato. Ou, melhor ainda, se você estiver inconsciente e você tiver esses contatos de emergência, que é uma folha de papel escrita o nome e o telefone das pessoas, quem for te socorrer vai saber para quem ligar, né? Cadastre-se na sua embaixada, não é o nosso caso, porque nós estamos aqui dentro do Brasil, nós não precisamos fazer isso, né? Mas se você planejar ir para fora, se você é um ouvinte desse estudo e você não é brasileiro, então eu recomendo fortemente que você se cadastre na sua embaixada dentro do Brasil, tá? Porque se algo acontecer contigo, eles vão saber aonde você está e vai entrar em contato contigo. Algumas embaixadas vão fazer alguma coisa por ti, pela pessoa, outras, sinceramente, vão lavar as mãos, tá? Vou ser bem honesto com você, tá? Muito bem. Onde guardar esses documentos? Guarde as cópias autenticadas, tá bom? Destes documentos em um cofre em seu país de origem ou na casa de um familiar, né? Estes documentos aqui, dessa lista agora, eles são muito importantes para você guardar eles, tá? Testamento, se você não tem um, faça um, procure ajuda de um advogado. Uma procuração dando poderes para alguém te representar, principalmente se é um missionário que está fora do país, né? Certidões de casamento, nascimento e adoção, documentos de cidadania, naturalização ou dupla cidadania, ações bancárias, ações de empresa, hipotecas, cartas de crédito. Esses documentos, né, junto com fotocópias dos outros documentos, são muito importantes para você deixar guardado com alguém. Eu lembro que quando nós estávamos em Moçambique, nós fomos para lá em 94, nós ouvimos muitas histórias, né, de quando os portugueses foram expulsos de Moçambique por causa da independência em 1975. Muitos portugueses tinham suas propriedades, os seus comércios, construíram casas, tinham fazendas, etc. e tal. E nós ouvimos várias histórias de pessoas portuguesas que, quando foram expulsos, antes de serem expulsos, algumas pessoas quebraram a parede das casas, fizeram um buraco e colocaram os documentos de propriedade dentro da parede e cimentaram de uma forma esperançosa, né, de que no futuro eles poderiam reaver as suas propriedades. E algumas pessoas conseguiram. Algumas pessoas conseguiram, né? Voltaram depois que a guerra terminou e foram até as suas propriedades e tinham lá outras pessoas, né? E jeitosamente pediram licença, né? Abriram o buraco na parede e tiraram os documentos, foram no governo e o governo deu de volta, né? Oficializou a posse das propriedades que eram deles, porque eles tinham documentos guardados, né? Era um risco, né? Talvez quem estivesse na casa não ia deixar eles entrarem para quebrar a parede da casa. Mas, em alguns casos, foi positivo e as pessoas conseguiram reaver os seus documentos. Outros documentos, cópia de imposto de renda ou documento de mesma importância, seguro de carro, casa e outros bens, histórico médico, odontológico, psicológico, etc. Importantes para situações específicas de saúde. Qualquer documento que for importante para a sua saúde, guarde eles. Histórico escolar seu, seus diplomas, a sua documentação de primeiro, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, guarde isso em lugar seguro, né? Um plano básico para, para casos de remoção do campo, né? Quando você tem uma equipe no campo missionário e de repente acontece alguma coisa, você tem que remover aquelas pessoas do campo.
Eu já vi várias situações assim, algumas delas relacionadas a desastre natural ou a situações de conflito armado. 3 perguntas são muito importantes nessa situação. A primeira delas é: quem é que decide remover pessoas do campo? É, é a agência missionária? É a igreja que enviou o missionário? É a família? Quem é que decide remover a pessoa do campo? Ou isso é decidido pelo próprio missionário? Quem é que decide? Isso precisa ficar claro antes mesmo do missionário ser enviado para o campo. Mas às vezes essas coisas não são conversadas entre o missionário, entre a igreja, entre a denominação ou a agência missionária. E na hora do aperto, ninguém sabe quem toma a decisão. Então, esse tipo de coisa precisa ser pré-definido antes de enviar o missionário ao campo. Outra pergunta importante é quando remover. Isso aqui, rapaz, isso aqui dá pano para manga, porque você fica medindo a intensidade da situação que você está vivendo no campo, né? Uma das coisas que acontece muito é que você no campo vê uma coisa, a sua família no seu país de origem vê outra coisa, porque a mídia dentro do país, se é uma questão de um conflito armado, principalmente, a mídia é controlada pelo governo, até às vezes para evitar que a população entre em pânico por causa dos fake news, né? Mas quem está de fora do país ou da situação recebe outras informações que às vezes são muito mais sérias do que nós que estamos lá dentro. Então, isso prejudica na tomada de decisão de quando remover a equipe ou a família que está lá, tá bom? E outra pergunta importante é como remover. Em um dos lugares em que eu e Rosana moramos, em Moçambique, nós moramos numa cidade chamada Inhaminga, uma vila pequena, 150 quilômetros da cidade da Beira, e era no meio do mato, num lugar, vamos dizer assim, numa roça bem isolada, né? Só havia uma rota de fuga, que era a estrada, uma estrada nacional que ia para um lado ou ia para o outro. Nós estávamos 150 quilômetros da segunda cidade maior do país, estrada de chão. Nós não podíamos, carro nenhum podia passar mais do que 2 metros de distância da estrada principal por causa de minas, minas explosivas, né? Então, a via de acesso era bem perigosa, para ser bem sincero, principalmente na época da chuva. Então, um líder nosso de Jocum na época, que era o líder da região, veio nos visitar em Nhaminga, um irmão zimbabuano. E ele passou uns 2 dias ali com a gente, e uma das perguntas dele me chamou muita atenção. E ele disse assim: Wagner, essa cidade tem aeroporto? Eu disse: olha, aeroporto não, mas tem uma pista de avião. Ah, eu nem sei se o pessoal ainda usa ele, mas eu acho que ainda é utilizável. Então eu levei ele e um outro irmão para conhecer a pista de avião. E eu perguntei, mas por que você está perguntando isso? Ele falou, porque se acontecer alguma coisa com você e Rosana, eu tenho como enviar um avião pequeno para cá. Lá em Zimbábue, na época, tinha o que aqui no Brasil nós chamamos o Ministério de Asas de Socorro. Eles tinham lá no Zimbábue também uma base, então era possível alugar um avião, eles iriam lá buscar a gente. Então, como remover é uma pergunta muito importante e precisa ficar claro para as pessoas em risco, mas também as pessoas
tanto a igreja como a agência enviadoras, tá bom? Então é muito importante que isso seja discutido previamente, antes de enviar a pessoa para o campo. Muito bem, vamos falar um pouco sobre situações de guerra ou desastre natural, são as duas coisas que mais nós temos a possibilidade no Brasil. Outra grande possibilidade é a, a gente, me falhou a palavra aqui, greves, né? Demonstrações públicas violentas, né? Mas também sequestro, né? A questão de violência urbana, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer para nos preparar. Uma delas eu já dei a dica, né? Manter o tanque do carro cheio ou pela metade. Tenha um galão cheio, né? Ficou estranho essa minha frase aqui, né? Mantenha o tanque do carro cheio pela metade. Desculpa aí, erro meu. Tenha um galão cheio guardado em algum lugar fresco. Um kit de primeiros socorros e um pouco de comida suficiente para pelo menos 2 semanas. E nesse kit de comida, você pode colocar, por exemplo, a comida enlatada, barras de cereal, barras de chocolate também, tá bom? Agora preste atenção, né, se alguém da sua equipe tem problema de diabetes, né? E então ou alergia a algum desses alimentos. Então, procure alimentos que não vá causar maior transtorno para as pessoas, tá? E galões de água potável, né? Tenha também garrafas de água e, né, de tempos em tempos é muito importante que você renove esse estoque de comida, veja a validade dos remédios de primeiros socorros e também troque a água, use a água, né? Tenha também bateria do carro, né? Bateria grande. Eu tenho, por exemplo, aqui um painelzinho solar aqui no meu escritóriozinho. Então, quando acaba a luz, eu ainda continuo tendo algumas horas de luz, pelo menos, né? Não tenho, o meu painel solar não é suficiente, não tenho o retificador de energia para alimentar o meu computador. Essa está na minha lista para comprar, né? Mas eu tenho algumas horas de luz, né? Atualize a sua lista de telefone. Ah, sim, e as pilhas são pilhas para lanterna. Hoje existem alguns tipos de lanterna que você tipo que dá corda nelas, tá? E esses são muito boas, essas lanterninhas, porque você não precisa de pilha, tá? Então, se você puder achar na internet esse tipo de pilha. Uma outra coisa interessante também é ter carregadores de celular, painelzinho solar portátil que você põe pendurado na mochila, põe pendurado na janela, né? Painéisinhos solares pequenininhos que carregam o teu celular ou outros equipamentos de comunicação sem precisar de pilha. Isso você encontra barato na internet, tá? Vamos lá, atualize a sua lista de telefone, mantenha seu telefone carregado. É importante você pensar talvez em comprar uma bateria extra para o seu celular, tá? E deixar guardado. Importante deixar os seus obreiros ou o pessoal da tua igreja saber aonde você está. Eu vou em tal lugar. E aqui a gente está falando de situação de guerra ou desastre natural, né? Olha, eu estou indo em tal lugar, pessoal. Ó, você vai para onde? Né? Então, essa comunicação entre o pessoal da igreja, entre a equipe, para saber onde cada um está. Isso não tem nada a ver com controle de manipulação, irmãos. Tem a ver com prevenção, precaução, cuidado das pessoas, tá bom? Não leva isso para o outro lado. Nós estamos falando de situação de guerra ou desastre natural. Se houver violência nas ruas, o que a gente faz? Algumas dicas aqui. Ajunte as pessoas da sua casa, dentro da sua casa, ou o pessoal da igreja,
dentro da igreja, né? Se tiver um porão, né, aquela parte debaixo da casa, melhor ainda. Abaixe as cortinas e mantenham-se abaixados. Por quê? Porque pode ser que, né, vai ter bala perdida, né? Quantas e quantas pessoas a gente ouve que morrem de bala perdida. Não tem nada a ver com a situação do conflito, mas acaba morrendo porque ah, um tiro pegou ele, né? Infelizmente a pessoa morreu. Então mantenha-se abaixados, tá? Ah, abaixe as cortinas, não fique olhando na janela para ver quem está matando quem está atirando em quem está envolvido nisso ou naquilo. Mesmo porque se você for visto ou pela polícia ou pelos criminosos, depois pode haver retaliação pelos criminosos ou você ter que ser uma testemunha da situação. Então você pode se complicar por isso. Abra várias janelas para reduzir a possibilidade de quebra. Em alguns lugares isso é viável, em outros lugares não, né? Por exemplo, numa situação de vendaval, nós vivemos isso muito em Taiwan, questão de furacões, o que nós fazíamos era passar fitas adesivas. Lá tem um tipo de fita larga, fita adesiva larga, que é cinza, é muito forte aquela fita. Então, nós cruzávamos em X todas as janelas do nosso apartamento, né? E no caso de o vidro não aguentar por causa do vento, então os estilhaços do vidro não voariam pela casa toda, porque a fita reduziria, né, a pressão e o estilhaço, tá bom? Ainda acontece o estilhaço, mas é menos por causa da fita, tá bom? Encha baldes com água em caso de faltar energia. Se você, por exemplo, mora num prédio, logo a caixa d'água do prédio vai esvaziar, não é? Então, encha baldes com água. Se você tem uma banheira na sua casa, uma caixa de água extra a nível do solo, encha aquilo, tá? Deixa aquilo cheio. Instrua os seus obreiros, os seus irmãos na igreja, né? E crianças, principalmente crianças, a não pegar casca de munição no chão, tá? Às vezes a criança vai querer pegar aquilo para brincar e às vezes acaba pegando uma coisa que não foi deflagrada. E às vezes, depende da manipulação daquilo, pode estourar na mão da criança. Por exemplo, granada, né? Muitos equipamentos bélicos caem no chão e às vezes não explode. Então, você não pode ir lá pegar aquilo e mexer naquilo. Você pode morrer. Se alguém armado entrar, seja amigável. Seja amigável. Não bata de frente, converse, não olhe olho no olho, tá? Evite o confronto visual, não olhe, porque isso pode ser intimidante para a pessoa. O invasor já está nervoso, ele pode estar armado, né? E uma pessoa armada, nervosa, rapidinho puxa um gatilho. Então, seja amigável, não fale alto, né? Não bata de frente com a pessoa, tente controlar as suas emoções e peça ajuda para o Espírito Santo, porque é difícil. Se alguém desarmado pedir abrigo, recuse educadamente. Por quê? Poxa, mas eu vou deixar a pessoa lá fora morrer? Você não sabe se aquela pessoa é um infiltrado. Então, ele pode estar ali para saber quem são vocês, para colher informação. Então, a melhor opção é não deixar, tá? Não deixar entrar. Recuse educadamente, não deixe entrar, tá bom? Dê uma outra opção para essa pessoa, se houver outra opção. Ou, debaixo de uma direção do Espírito Santo,
deixa a pessoa entrar, mas aí você tem que estar ciente de assumir o risco dos possíveis efeitos colaterais da decisão, tá bom? Não chegue perto de um cadáver, por quê? Em situação de guerra, de conflito armado, às vezes eles põem granadas debaixo de cadáver, de uma forma em que quando alguém vai mover o cadáver, às vezes até para enterrar o cadáver, aquela mina ou aquela granada explode e acaba matando a pessoa, tá? Não faça turismo na cidade ou nem tire fotos das situações, porque isso é comprometedor e você não tem que ficar vendo o estrago. Fazer turismo é uma coisa inconsequente, né? Fique em casa, não saia e não deixe os outros sair, tá bom? Só saia em extrema necessidade, não é? E não deixe os outros sair até que a situação seja controlada. Se houver toque de recolher, né? Se o toque de recolher for imposto, obedeça. Que é esse toque de recolher? É aquelas horas determinadas pelo governo, ou pela polícia, ou pela defesa civil, aquelas horas determinadas em que ninguém mais pode sair nas ruas, né? Pode ficar na rua até 6 horas da tarde, depois todo mundo tem que estar dentro de casa, e se pegar alguma pessoa fora, aí é presa, né? Tem suas consequências. Então, obedeça o toque de recolher que for colocado. Arrume uma mala e 2 cobertores para a sua família e deixe pronta. Põe ali. Uma mala talvez não seja o melhor, porque vamos pensar numa família de 5 pessoas, você vai arrumar uma mala com roupa para todas essas pessoas e mais 2 cobertores. Qual que é a desvantagem de uma mala? Não é fácil de carregar. O interessante é que cada membro da família, a não ser que seja um bebezinho, né? Mas cada membro da família que tem a condição de andar, carregue a sua própria mochila. É claro que você não vai botar 30 quilos nas costas de uma criança de 2 anos, né? De 5 anos. Então, seja coerente com isso. Mas nessa mochila é necessário você ter aí uma troca de roupa, pelo menos, né? No mínimo, uma troca de roupa. É preciso você ter é bom que tenha um pedaço de plástico ou um isolante térmico, que é uma coisa que você pode comprar em casa de camping, né, de pescaria, que é uma folha de alumínio que você enrola em você para você não ter hipotermia, né, você não morrer congelado com frio ou alguma coisa assim, né? Aquilo ajuda a manter o calor do seu corpo. Então, uma troca de roupa, cobertores, né? Priorize não ter cobertor muito grosso e muito pesado, principalmente porque se molhar numa chuva, aquilo triplica ou quadriplica o peso daquilo. Então, tenha cobertor fino, mas de boa qualidade, que vai ajudar vocês se aquecerem. Vamos para frente. Se você é pego de surpresa longe da sua casa, você está no centro da cidade, você está fazendo compra, eu já passei por isso, lá em Zimbábue. A gente estava num complexo de lojas e, de repente, começou uma greve, né? E os locais entrando nos comércios com um pedaço de pau e fazendo aquela confusão, né? Graças a Deus, na época, a gente morava perto daquele complexo, então, rapidinho, eu e o Rosana saímos daquela situação e fomos para casa, não é? Mas, se você tiver de carro no meio do quebra-quebra, você vê isso acontecendo muito na linha amarela, lá do Rio de Janeiro, né? Tiroteios, essa coisa toda, né? Então, ah, deixa o carro e procura um abrigo, né? Que é o que muitas pessoas fazem nessa linha amarela lá do Rio de Janeiro. Eles saem do carro
e vão para trás daquelas muretas de proteção da estrada, né, para se proteger de tiros, né. É muito importante que você conheça a sua cidade. Quantas saídas existe na sua cidade, né? Aqui em Jauru, por exemplo, tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saídas. Então eu tenho 7 opções de rota de fuga. É muito importante você também saber aonde está a polícia, onde está o quartel do exército, onde está o aeroporto, a rodoviária, posto de saúde, hospital, polícia civil, polícia militar. Aonde está, onde estão estas repartições públicas, tá bom? Porque você pode, no meio da situação, você pode correr para um desses lugares e se abrigar, tá? Uma outra situação também é você estar preso, isolado, longe de casa, né? E você precisa contactar com alguém o mais cedo possível. Telefona para a pessoa dizendo: olha, eu estou em tal lugar assim, assim, assim. Avise aonde você está, tá bom? Se você é novo na cidade onde você está, é muito interessante você ir na internet e pesquisar no Google Maps onde está o que na sua cidade. É importante você até imprimir ou comprar um mapa da sua cidade, se existe, né, o mapa da cidade impresso em tamanho grande, você imprimir aquilo ou comprar aquilo e ter para sua família, mostrar para sua família e conversar com eles. Olha, nós estamos nessa área, nesse bairro, e nesse bairro os problemas e os perigos do nosso bairro é esse, esse, esse. Então, se acontecer alguma coisa, todos nós vamos para tal lugar para buscar refúgio. É muito importante isso, saber disso, porque ah, vai que acontece alguma coisa e os membros da sua família, alguém está na escola, alguém está no trabalho, alguém está na igreja, não está todo mundo em casa naquele horário, mas vocês têm um ponto comum de se encontrar, né? Quando nós estávamos em Taiwan, Taiwan tem muito furacão, muito terremoto, e nós fizemos um treinamento com a missão. Nós tínhamos naquela época, eu acho que perto de 120 pessoas, 150 pessoas na missão, e a maioria era estrangeiro. Então, nós fizemos um plano de ação, a liderança fez um plano de ação, e numa reunião de obreiros, nós mostramos o plano de ação e dissemos para eles: olha, em caso de terremoto, porque lá tem muitos prédios, né? Muitos prédios mesmo. Em caso de terremoto, nós vamos para esta praça da cidade, perto do metrô, que não tem prédios perto. É na beira do rio, né? É uma praça grande, bem espaçosa, e não tem prédios perto. Então, se algum prédio viesse a cair, nós estaríamos seguros, porque os prédios mais próximos daquela praça eram de 3 ou 4 andares, né? Então não afetaria o lugar onde nós estávamos ou estaríamos no caso de uma emergência, tá? Então, pense sobre isso. Aonde é o lugar mais seguro da sua cidade? Vamos dizer em caso de cheia, né? Época de chuva, a sua cidade, você mora numa baixada, onde ou perto de um rio, que durante o período de chuva, o nível do rio sobe e sobe rápido. Onde é o lugar mais seguro para vocês estarem em caso de cheia? Para aonde vocês vão se abrigar? Na casa de quem? Ou na escola? Ou na delegacia de polícia? Ou no hospital? Tá? Ah, Você já notou que, por exemplo, hospitais são sempre construídos, a maioria das vezes, construídos em lugares altos?
É por causa disso, né? É por causa disso. Você não vê nenhuma base militar construída muito perto de lugares baixos, né? A não ser se for bases da Marinha, né? Mas você não vê muito bases de exército em lugares baixos onde pode alagar. Por quê? Num período, numa situação de emergência, eles não têm como sair do quartel, tá? Então, a mesma coisa, nós temos que pensar dessa maneira. Rotas de escape. Você precisa ter rotas de escape em sua casa, né? Cidade e país. A gente já falou mais ou menos sobre isso, né? Procure saber aonde elas estão e aonde elas vão dar. Às vezes você pega uma rota de escape que você vai sair da panela fervente para cair dentro da frigideira, né? Se é que você me entende. Então, não use aquela rota. Não use aquela rota. Você precisa de dinheiro de emergência para passagens, né? Para fora do país, ou viagens terrestres dentro do país. Sempre tenha um valor em mãos. Sempre. Não deixe tudo no banco, não. Sempre tenha um valor em mãos para a situação de emergência, inclusive de emergência de saúde, né? Um final de semana que acontece alguma coisa, você não consegue tirar o dinheiro do banco. Seu cartão deu errado, na hora da pressa você digita a senha 3 vezes errado, bloqueia o teu cartão, tu tem que esperar até segunda-feira e para onde você vai correr para pagar aquela despesa, né? Cidades pequenas até você consegue dar um jeito, porque você acaba conhecendo muita gente, mas numa cidade grande é mais difícil disso ser feito, né? Então sempre tenha um dinheiro em mãos, porque uma hora ou outra, se o tanque do teu carro está pela metade, você tem condição de sair até o próximo posto de gasolina e aí você enche completa o tanque e continua sua viagem até um lugar mais seguro, tá? Saída, né? Obreiros locais, né? Eles precisam avisar os líderes, né? O escritório regional. Vamos dizer assim que vamos pensar ali na nossa congregação no Corixa, perto da fronteira, né? Essa é uma das minhas preocupações. Acontece algum conflito armado? Vamos aqui fazer uma história, né? Acontece um conflito armado com a Bolívia, na região ali de Cáceres. E nós temos ali uma congregação do Corixa, né? E os irmãos dali precisam ser avisados, precisam ser instruídos o que fazer em caso de que a igreja, os irmãos da igreja, ou o obreiro daquela igreja, daquela congregação, tenha que sair do lugar. Então, nós temos que estar avisando os nossos líderes. Então, liga para os pastores da região, liga para a nossa associação, né, o presidente da nossa associação, o pastor John Lennon, o pastor Ronildo, ou o pastor Emanuel. Liga, avisa, né, ou qualquer um de nós, nos avisa, deixa-nos saber o que está acontecendo, né? Se tem estrangeiros, a situação pode ainda ficar mais complicada, porque nós corremos o risco de estarmos abrigando estrangeiros e a gente não sabe, às vezes, quem é o estrangeiro, né? Mas aqui, o que está escrito aqui no PowerPoint é estrangeiros, né? Pega eles e leva eles para o aeroporto ou local já preparado como destino, né? Então, precisa sair, precisa saber o que fazer nessa saída. Você vai sair sozinho, você vai sair com várias pessoas, você vai fazer um comboio de carros para um determinado lugar, você vai usar um carro só, quem é que você vai levar nesse carro, né? Então, a saída, inclusive a saída pode ser até traumática. E aqui, falando sobre trauma, toda situação de crise no aspecto negativo, ela provoca traumas, alguns mais profundos, alguns mais leves.
E cada pessoa, emocionalmente, lida com os traumas de maneira diferente. Tem pessoas que não conseguem vencer os traumas. Eu tenho contato com uma irmã psicóloga, né, que tem um escritório, uma empresa em Brasília, que eu conversei com ela essa semana e ela ofereceu, se nós quisermos, ela pode nos treinar. Claro que isso tem um custo, né? Mas nós podemos fazer um grupo de líderes, pastores e líderes de igreja local, e ela nos treinar online num treinamento de 15 horas sobre como lidar com trauma em situações de crise, tá? Então, havendo interesse, por favor, me comunique, a gente pode organizar isso com ela, e ver preço e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa super importante, super importante. Áreas de alto risco. Discuta com a família o que fariam em uma emergência. Estas coisas precisam ser conversadas entre família. E você pode pensar assim: ah, pastor, mas como é que eu vou conversar isso com as minhas crianças? Minhas crianças são pequenas, eu vou provocar medo nelas. Irmãos, eu já vi cada história que foram provocadas por crianças por não terem sido instruídas pelos pais. Então, assim, pensando em prevenção, é melhor, inclusive para a vida da criança, que ela seja instruída no que fazer. Eu conheci um casal em Moçambique, casal de missionários batistas, né? Ele era americano, ela era brasileira. E como Moçambique, alguns lugares da África, tem uma cobra chamada mamba, mamba verde e mamba preta, muito perigosa. E tem uma outra que eles chamam de cuspideira de Moçambique, que é mais ou menos aquela naja, né? Aquela cobra que fica em pé e cospe veneno. Então, os pais instruíram suas crianças, que na época eram criancinhas pequenas, né? 3, 4, 5 anos, eles tinham 3 filhos, instruíram os filhos em como estar atentos para a possibilidade de cobra. E olha que a gente morava na cidade, mesmo assim existia. Nós tivemos um cachorro, eu e Rosana tivemos um cachorro muito bom, que protegia o nosso quintal, que foi morto por uma dessas cobras. No outro dia o cachorro estava duro, com a cara toda melada de veneno, né? Por exemplo, não abrir portas para pessoas que as crianças não conhecem. Isso é de extrema, né, importância, né? No meio de uma situação, de um conflito armado, a criança desesperada ou de noite, crianças inclusive sonâmbulas, né? Podem querer abrir a porta e colocar toda a família ou todo o pessoal que está contigo em risco, né? Então tem que avisar essas crianças, né? Tiroteio, se joga no chão, fica abaixado, não anda, não brinca, né? Permaneça amigável, mas seja cauteloso sobre as discussões de matérias pessoais, né? Irmãos, no momento da crise, todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo pensa o que deveria ser feito. Todo mundo tem as suas críticas em relação à liderança. Mas devia fazer isso, devia fazer isso, devia fazer aquilo. A verdade é que isso não ajuda nada. As suas questões pessoais devem ser tratadas no meio da sua família, mas quando se diz respeito à comunidade, a uma equipe de trabalho, a gente tem que prezar por quem tem a palavra final. Então a gente tem que manter unidade, tem que manter respeito, tem que ser cauteloso com palavras, com ações, com atitudes, né? Vão acontecer, dependendo da intensidade da situação, vai acontecer aqueles momentos em que as pessoas perdem
noção das coisas, vão ter uma crise emocional, né, um surto emocional. Vai acontecer. E a gente tem que ter paciência com isso. Não deixe papéis pessoais ou de negócios em sua casa, né? Documentos que podem comprometer, principalmente, por exemplo, nós missionários que vivemos em países de alto risco e fechados para o evangelho, certos tipos de documento pode comprometer você e pode comprometer a sua equipe, né? Por exemplo, lista de nomes com telefones e endereços, ah, em países fechados, né? Grandes quantidades de Bíblia, você pode ser condenado, né? Ah, fotos em lugares públicos, em repartições públicas. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Havendo esse risco de comprometimento, a melhor coisa a fazer é destruir esses documentos ou esconder isso, enterrar isso, sei lá o quê. O melhor é destruir. Inclusive equipamentos eletrônicos, né? Computadores, HDs externos, pendrive. Eu conheci um rapaz em um país que foi. Eles estavam entrando num país fechado, como equipe, e o líder dele foi preso na fronteira, porque ele estava com um pendrive no bolso. Alguém entregou para ele na última hora, antes de passar na fronteira, e ele não teve tempo de saber o que é que tinha dentro do pendrive. Eu fico até pensando se aquilo não foi já premeditado, né? Mas o fato é que ele foi preso porque a polícia da fronteira pegou ele e foi revistar, e o pendrive estava cheio de material evangelístico na língua daquele país. A consequência? Ele ficou quase 3 anos preso e só foi liberto por causa da intervenção do governo do país dele. Ele tinha pego 15 anos de trabalho forçado num campo de concentração. 15 anos. E quase morreu, porque lá ele começou a ter problemas de saúde. Ele tinha diabetes e os caras não estavam cuidando dele, né? Então, cuidado com isso. Preste atenção para as pessoas que te seguem, né? A gente tem que começar a ter olhos atrás da nuca, como a gente costuma dizer, né? E é verdade, é verdade. Tem que ter cuidado, prestar atenção. Quem é que normalmente você cruza pelas ruas? Uma coisa importante é variar o seu caminho de ida e o seu caminho de volta. Não passe sempre pelo mesmo lugar, porque o que terroristas, ladrões, guerrilheiros prestam muita atenção é ah, como é que se fala? Na previsibilidade daquele alvo, né? A pessoa sempre passa por esta rua neste horário. A pessoa sempre toma o café da manhã naquele bar, naquele horário. Ele sempre volta para casa por esta rua, naquele horário. Isso é previsível e isso te faz ficar uma pessoa fácil, uma presa fácil para esse tipo de gente, né? Mantenha uma nota mental de refúgio seguro. Aquele mapa que eu te falei, tenta decorar, de verdade, tenta decorar as ruas e os lugares, tá? Decore isso, decore números de telefone, tá? Informe alguém os seus planos de viagem, se você tiver que sair, né? E aqui a gente não está falando tanto de uma situação de guerra, nós estamos falando de uma possibilidade em que tudo está bem, mas existe um risco, tá? Então, evite horários previsíveis e rotas de viagem previsíveis.
recusar pacotes e encomendas inesperadas, né? Por isso que eu falei desse exemplo do, ah, do pendrive, né? Se você vai pegar um avião, principalmente o avião, cuidado, não receba pacotes de última hora para entregar para o fulano de tal. Ah, me faz um favor, leve isso daqui para o fulano de tal. Não receba, não receba, porque você não sabe o que está dentro, tá? Pode ser droga. Por exemplo, em alguns países que eu já visitei, tráfico de droga é pena de morte. Nós tivemos aí alguns brasileiros sendo executados na Indonésia por causa disso. Mas eles foram conscientes, né? Eles sabiam que estavam levando aquilo. Você pode ser comprometido, né? E pegar uma pena de morte ou cadeia de graça só porque quis fazer um favor para alguém levando um pacote que você não sabia o conteúdo. Então, não leve, mesmo que seja dentro de um ônibus, não leve, tá? Formule um plano de ação para o que você vai fazer se uma bomba explodir ou um tiroteio. Quando nós estávamos em Zimbábue, em 99 ou 2001, alguma coisa assim, 2000, 2001, a situação do país estava ficando muito séria, né, politicamente falando, invasões de terra e tudo mais, e estava perto da eleição presidencial. Então, nós tivemos duas situações de ouvir explosões de bombas, uma no centro da cidade e outra a 20 quilômetros da nossa casa, mas nós sentimos o impacto da explosão na nossa casa. Os vidros da nossa casa balançaram com o impacto da explosão. Você vê o tamanho da explosão, 20 quilômetros de distância, né? Ah, então pense sobre isso. Se uma bomba explodir, né, um tiroteio acontecer, qual que é o seu plano de ação? Verifique se há fios soltos ou outras atividades suspeitas, né? Ou fios, alguma coisa no seu carro que está diferente, né? Canos de freio cortado, né? Algum fio solto, pode ser que o teu carro tenha sido plantado uma bomba dentro do teu carro, né? Quando você parece coisa de filmes, né? Mas eu estou falando isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Desculpa a maneira como o meu PowerPoint está aí meio feio na divisão das palavras, né? Ficou meio estranho aí. Se você estiver em uma situação de tiro, caia no chão, fique o mais baixo possível e não se mova até que você tenha uma certeza de que o perigo passou. A gente já falou sobre isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque essa segunda parte aqui, essa parte aqui é um pouco mais técnica, né? Muito importante também, mas eu vou parar por aqui e um outro dia eu gravo o resto, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Esse vídeo vai ser dividido em pedaços, tá bom? Para você acompanhar com mais foco. Um grande abraço, Deus te abençoe.